Fala, nação rubro-negra, Túlio Rodrigues aqui com mais um vídeo. E a gente vai trazer aqui desdobramentos, né, dessa ação do Landim contra o Flamengo. Mas antes eu peço a você para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação. E se você quiser e puder se tornar membro para poder nos ajudar, você tem um link aqui na descrição do vídeo e também ao lado do botão de inscrever-se tem lá Seja Membro. Vai ajudar demais o nosso canal. Outra maneira de você ajudar também, você tem um botãozinho de valeu. Você pode mandar uma gorjetinha de qualquer valor, vai estar ajudando demais o nosso canal. E também, se estiver aparecendo um botão de hypar, hype o vídeo aí, compartilhe, deixe o like, comente, interaja com o nosso conteúdo. Outra maneira de ajudar é mandando o Pix, QR Code na tela e pela chave serflamengo@gmail.com, que é também o nosso e-mail para você enviar sugestões de pauta. Bom, meu nome é Túlio Rodrigues, quiser me seguir nas redes sociais, bater um papo comigo, @poetatúlio em todas elas e aqui do nosso canal, @site Ser Flamengo. Bom, vamos lá, vamos começar os trabalhos. O presidente, né, BAP deu uma entrevista nessa quinta-feira para o Vene Casagrande, e aí no final dessa entrevista, o Vene menciona, né, o BAP está ali falando sobre essas mudanças estatutárias, né, que estão previstas no Flamengo, né, que diz muito sobre a questão de governança, e o BAP, e aí o Vene pergunta se tinha alguma coisa a ver com o Landim, por causa da ação, e aí o BAP revela que o pedido liminar, né, do Landim tinha sido negado. Vamos lá. Para desespero daqueles que acham que vão seguir se servindo do Flamengo, cada dia vai ficar mais difícil deles usarem o Flamengo em benefício pessoal. Isso envolve o ex-presidente Landim? Não vou citar nomes aqui, não. Processo, porque eu recebi o documento, não vou mentir para você, não. É em relação a isso? Não, eu entendo que é o seguinte, essa ação dele, ele se achou do direito de a justiça é um direito de qualquer um, né, dele, de qualquer um pedir, e a justiça liminarmente já disse o que achava, que ele não tinha razão. Então, segue o jogo. A justiça é sempre um direito de cada um buscar seus direitos na justiça. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Flamengo está a cada dia mais protegido daqueles que querem se servir do Flamengo. É isso. Você pode dar detalhes dessas emendas aí? Bom, aí o BAP aqui segue com os detalhes das emendas e a gente vai entrar aqui no detalhe da decisão, né, jurídica, né? O que foi decidido, que o BAP menciona aí nessa entrevista e com o Vene. Então, aqui, ó, tá publicado no site serflamengo.com.br, sempre lembrando que tanto o vídeo do Vene como a matéria vai estar, né, fixada aqui no comentário do YouTube. Ó, Justiça nega liminar de Landim contra o Flamengo e aponta a participação na gestão do Confiança, tá? Então, o que diz aqui a matéria? Tem a decisão também na matéria aqui, ó. Rodolfo Landim sofreu a primeira derrota judicial na ação que move contra o Flamengo desde 6 de julho de 2026, quando buscou reverter o ato que o impediu de participar dos poderes internos do clube. A 22ª Vara Cível da Comarca da Capital indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ex-presidente rubro-negro e manteve, ao menos neste momento processual, os efeitos do ofício que o afastou de atos do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral. A decisão é importante porque não tratou a ligação de Landim com a SAF do Confiança como mera consultoria, mas como atividade com características de gestão, exatamente o ponto que sustenta o impedimento previsto no artigo 77 do Estatuto Social do Flamengo. A ação nasceu de uma disputa política que já vinha sendo debatida desde a aprovação da emenda estatutária que ampliou a proteção do clube contra conflitos de interesse. Em fevereiro, o Conselho Deliberativo aprovou mudança proposta pela gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, para estender o veto à participação nos poderes rubro-negros de associados com vínculos diretos ou indiretos com outras agremiações ou sociedades anônimas do futebol. A votação terminou com 409 votos favoráveis, 111 contrários e 15 abstenções. A regra mexeu em um ponto sensível da política do Flamengo porque alcançou Landim e aliados ligados ao projeto da SAF do Confiança em Sergipe. Lembrando que também integra, né, como sócio o Gustavo Oliveira e como CEO, lá no caso da SAF, o Diogo Lemos. O ex-presidente sustenta que sua atuação no clube sergipano seria meramente consultiva e, por isso, não violaria o Estatuto Rubro-Negro. O juiz, porém, ao analisar o contrato entre a SAF do Confiança e a LG2 Consultoria e Gestão Esportiva Limitada, empresa do qual Landim é sócio, entendeu de forma diferente. O despacho é direto, abrindo aspas aqui, ao magistrado. Tais atividades não se confundem com atividade de mera consultoria, traduzindo-se
em gestão, tá? Traduzindo-se em gestão. Essa frase muda o patamar da discussão porque atinge o coração da narrativa apresentada pelo ex-presidente. Não se trata mais apenas de uma avaliação política feita pela atual gestão do Flamengo. Agora, há uma primeira manifestação judicial afirmando que, ao menos numa análise inicial, existem elementos contratuais indicando ingerência, participação ativa e atuação incompatível com a regra estatutária rubro-negra. O que Landim pediu à Justiça? Landim tentou afastar os efeitos do ato assinado pelos presidentes do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral. Ele recebeu, um ofício desses poderes do Flamengo, informando a ele, que, por conta, dos impedimentos estatutários, ele não poderia participar desses poderes, ou seja, não poderia participar, não pode, no caso, participar das reuniões do Conselho Deliberativo, Conselho de Administração e, em caso de convocação, também da Assembleia Geral, tá? Esse ato, formalizado no ofício número 3 de 2026, notificou o ex-presidente de seu impedimento para participar de atos dos poderes do Flamengo. A defesa trabalhou com 2 argumentos principais. Primeiro, que a alteração do artigo 77 do Estatuto Social deveria ter sido promovida por deliberação do plenário do Conselho Deliberativo. Segundo, que a atividade de Landim junto à SAF do Confiança não passaria de consultoria. A decisão resume esse ponto nos seguintes termos: pretende o autor afastar os efeitos dos atos dos presidentes do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral de notificação acerca de seu impedimento de participação em atos dos poderes do clube, nos termos do ofício sob 2 fundamentos. A alteração do Estatuto Social do clube que modificou a redação do artigo 77 deveria ter sido promovida por deliberação de atribuição do plenário do Conselho Deliberativo. E B, sua atividade junto à SAF da Associação Desportiva Confiança é meramente consultiva, o que não viola o referido dispositivo estatutário, fecha aspas. O juiz reiterou, por ora, as 2 teses. Sobre o rito da reforma estatutária, apontou que o artigo 50 e parágrafo 1º do Regimento Interno do Conselho Deliberativo permite o rito sumário quando a proposta é subscrita em conjunto por todos os presidentes de poderes. Segundo a decisão, isso foi observado no documento 7, acompanhado de parecer técnico da Comissão Permanente de Estatuto. Por isso, o magistrado afirmou que, abre aspas, não se vislumbra por ora violação estatutária, inexistindo irregularidade na alteração promovida no artigo 77 do Estatuto Social, fecha aspas. Essa parte é relevante porque desmonta, neste momento, a ideia de que a mudança estatutária teria nascido viciada em sua forma. A Justiça não disse que o Flamengo venceu o processo no mérito, nem encerrou a discussão. O que afirmou foi que, para conceder uma medida urgente e recolocar Landim imediatamente nos poderes do clube, não encontrou probabilidade suficiente no direito alegado pelo ex-presidente. Em resumo, Landim pedia uma liminar, para desconsiderar esse ofício aí dos poderes do Flamengo e ele ser reintegrado aos poderes normalmente, enquanto se espera julgar o mérito da ação, tá? E o juiz falou, não. Consultoria ou gestão? O ponto mais duro da decisão está na análise da atuação de Landim no Confiança. A discussão pública vinha tentando reduzir sua participação à condição de consultor, mas a cobertura sobre a SAF do Clube Sergipano já indicava uma presença mais ampla da LG2. Inclusive, a gente mostrou no vídeo anterior, no vídeo que a gente fala do processo do Landim, mostrando reportagens, ele falando, comunicados, dele, sócio da LG2, ele sócio junto com o Gustavo Oliveira e mais uma pessoa, que estava também participando da gestão da SAF do Confiança. Em novembro de 2025, o GE noticiou que a transformação do futebol do Confiança em SAF foi aprovada em Assembleia Geral e que a LG2, capitaneada por Rodolfo Landim, Gustavo Oliveira e Gabriel Araújo, participaria do projeto. Na mesma matéria, Landim afirmou que a gestão da SAF já trabalhava em parceria com a diretoria do Confiança na transição e na montagem do elenco para 2020 e 2026. A decisão judicial foi além da leitura jornalística e entrou no contrato. Segundo o despacho, o documento celebrado entre a SAF do Confiança e a LG2 mostra que Landim integra o comitê consultivo. Mais do que isso, o juiz destaca que as cláusulas 1.2, alíneas F, G, H e K indicam ingerência e participação ativa da contratada na escolha de profissionais, no planejamento estratégico e na estrutura operacional do comitê consultivo, da diretoria, do Conselho de Administração e das categorias de base. Ou seja, mandam em tudo,
O trecho merece ser lido com atenção. Abre aspas. No que tange à atividade junto à SAF, analisando o contrato de documento 9 celebrado entre a SAF, né, a Esportiva Confiança e LG2 Consultoria e Gestão Esportiva Limitada, pessoa jurídica em que figura como sócio, verifica-se que o autor integra o comitê consultivo, consoante cláusula 1.1, a linha A, e há sim exercício de funções que não se coadunam com o disposto no artigo 77 do Estatuto Social do clube. Está dizendo, o que você faz lá, a sua ligação é muito maior do que só uma consultoria, né? Seus poderes são muito maiores, né? Na sequência, o magistrado reforça, abre aspas, extrai-se da cláusula 1.2 a linhas F, G, H e K, que a contratada tem ingerência e participa ativamente da escolha de profissionais para a composição da companhia e de seu planejamento estratégico, inclusive na estrutura operacional do comitê consultivo, da diretoria e do conselho de administração da companhia e das categorias de base do clube. Essa é a virada do caso. A defesa de Landim não precisava apenas afirmar que ele era consultor, precisava convencer o judiciário de que sua atuação não se enquadrava na vedação estatutária. Tinha que mostrar, ó, o Landim faz aqui, não tem qualquer impedimento estatutário e tal. O despacho, né, no caso aqui, o juiz entendeu o contrário. Para o juiz, as atividades descritas no contrato não se confundem com uma opinião técnica externa, sem poder de influência. Elas se aproximam de gestão, planejamento e estruturação de futebol, exatamente os elementos que o Flamengo tentou barrar ao reformar seu estatuto. E aí vem aqui o outro parágrafo, né? O Flamengo se protegeu ou perseguiu o Landim? A pergunta política continua existindo, mas agora com um elemento novo. Landim e seus aliados podem sustentar que a emenda foi feita sob medida para atingi-lo. Esse argumento, no entanto, perde força quando a própria decisão identifica um vínculo contratual que vai além de consultoria e quando a norma aprovada não cita Landim nominalmente, mas estabelece uma barreira geral contra associados com poder de gestão, influência econômica ou atuação indireta em outras agremiações. A proposta aprovada pelo Flamengo ampliou a antiga vedação, porque já existia, né, uma vedação, e passou a atingir quem exerce, ainda que por interposição de pessoas naturais ou jurídicas, atribuições com poder de decidir, aprovar ou implantar atos de gestão e administração em outra agremiação ou SAF. O texto também prevê impedimento para quem, direto ou indiretamente, tenha participação econômica, influência significativa, capacidade de direcionar decisões ou expectativa de benefício econômico em outro clube. Essa arquitetura estatutária não nasceu no vácuo. O futebol brasileiro vive um momento de avanço das SAFs, fundos, investidores e grupos com interesses simultâneos em diferentes clubes. O Flamengo, por sua dimensão esportiva, financeira e política, lida com informações estratégicas que não podem circular sem controle. Orçamento, contratações, contratos, direitos comerciais, planejamento de base, investimento e negociações internas passam por seus poderes. O conselheiro ou membro nato com atuação relevante em outro projeto esportivo não é apenas um personagem político incômodo, pode representar um risco objetivo de conflito de interesse, né? Você pegar aquelas informações ali que você está tendo, né, de maneira privilegiada, você está tendo acesso, e você utilizar isso, por exemplo, no Confiança, né, ou qualquer outra maneira. A gente falou até um pouco mais sobre isso no outro vídeo e também apresentou, né, ali a íntegra da emenda, né, que está no Estatuto do Flamengo. A emenda, no caso, aprovada em fevereiro. O caso de Landim expôs exatamente esse dilema. O ex-presidente tem história no Flamengo, comandou um período vencedor e possui peso político. Nada disso elimina a necessidade de submeter sua atuação atual às regras do clube. Governança não pode depender da biografia de quem está sendo analisado. Se a regra vale apenas para adversários menores, ela vira instrumento de grupo. Se vale também para ex-presidentes, aliados poderosos e personagens históricos, começa a aparecer proteção institucional de verdade. Aí aqui a contradição, né? A gente falou até um pouco mais detalhado isso no outro vídeo, né? Ainda uma camada política difícil de Landim contornar. O ex-presidente já criticou em outros momentos adversários que recorreram à justiça contra decisões internas do Flamengo. Em 2018, na disputa eleitoral, sua chapa tratou a judicialização da briga pela cor das chapas como ataque à autonomia do clube. Em 2021, na discussão sobre o voto à distância, a gestão Landim defendeu a liberdade associativa e a competência dos poderes internos para definir regras eleitorais. Agora, quando a decisão interna o atinge, Landim busca exatamente o caminho que antes criticava. Isso não significa que ele não tenha direito de acionar o judiciário. Tem. Qualquer associado pode buscar justiça quando entende que sofreu ilegalidade.
A crítica está na seletividade do discurso. Quando o estatuto servia para bloquear os adversários, era soberania interna. Quando passou a limitar seu próprio espaço político, virou matéria para tutela de urgência, que foi o que ele pediu, né, na justiça. A decisão também deixa claro que a ação ainda seguirá. A tutela foi indeferida, mas o Flamengo será citado eletronicamente e poderá apresentar contestação. O mérito será discutido com mais profundidade, documentos serão analisados e os argumentos poderão ser revisitados. Mesmo assim, a primeira manifestação judicial é politicamente forte. O magistrado não enxergou irregularidade formal na alteração estatutária e considerou que Landim exerce funções incompatíveis com o artigo 77. Tá? O impacto para a política do Flamengo, né? A derrota inicial de Landim fortalece a posição institucional do Flamengo e da atual gestão na defesa da emenda. Também cria um precedente político importante para o debate interno. A decisão não apenas manteve o impedimento, como validou, nesse estágio, a interpretação de que a atuação no Confiança ultrapassa a linha da consultoria. Para um clube frequentemente atravessado por disputas pessoais, esse ponto é crucial. É central. O Flamengo não pode transformar regras de governança em armas eleitorais, mas também não pode abrir mão de mecanismos de proteção porque o atingido é um ex-presidente influente. A maturidade institucional está em aplicar a norma com critério, sem perseguição, sem espetáculo e sem exceções convenientes. Se Landim deseja voltar aos poderes do clube, o caminho previsto pelo próprio estatuto parece simples: desligamento formal e efetivo do projeto externo, comprovação do fim de qualquer vínculo econômico, financeiro ou de gestão, cumprimento da quarentena, que é de 12 meses, e retorno pelos canais internos. A decisão da 22ª Vara Civil não encerra o caso, mas estabelece uma fotografia dura para Landim. A Justiça não comprou, por hora, a tese de que houve violação estatutária na reforma. Também não aceitou a versão de que sua atuação na SAF do Confiança seria meramente consultiva. Ao contrário, identificou gestão, ingerência e participação ativa em pontos sensíveis da estrutura esportiva do clube sergipano. O Flamengo, como instituição, sai desse primeiro capítulo com sua regra preservada. Landim, como personagem político, sai com uma contradição exposta e uma tese enfraquecida. A partir de agora, o processo seguirá seu curso, mas a discussão já deixou de ser apenas sobre candidatura, conselho ou eleição. Trata-se de saber se o maior clube do país terá coragem de tratar a governança como princípio e não como peça de conveniência na disputa entre grupos que se alternam no poder. E tem aqui na matéria, que o link vai estar no primeiro comentário fixado, a decisão completa, né, do despacho da decisão do juiz, né, indeferindo o pedido de urgência, de tutela de urgência, né, do Landim, que seria uma liminar, e segue aí o estatuto do Flamengo, né, pelo menos a reforma sendo mantida, sendo reconhecida também a legalidade, né, que foi aprovada em fevereiro, e por hora, o Landim acaba saindo derrotado. Bom, quero saber a opinião de vocês sobre toda essa situação, né, o que vocês acham, como vocês avaliam essa questão, essa briga, né? Claramente o Landim, né, seria, sem esses impedimentos, o candidato da oposição, né, ano que vem, quando tem ano eleitoral do Flamengo. O BAP provavelmente deve vir como candidato à reeleição, e por hora, né, o Landim está fora, e a gente vai acompanhando os passos, né, das decisões judiciais. Caso haja alguma alteração, a gente vai acompanhar aqui. Bom, peço a você, né, para, além de comentar, deixar a sua opinião, tá? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, né? Se você quiser e puder ajudar a gente aqui, eu vou agradecer demais. Se torne membro, tá? Link tá na descrição do nosso vídeo ou ao lado do botão inscrever-se, tem lá Seja Membro. Outra maneira de você ajudar o canal, tem um botãozinho Valeu ali, aí você pode mandar uma gorjetinha de qualquer valor. Se estiver aparecendo a opção de hypar o vídeo, hypa aí, vai fortalecer também o nosso trabalho. E também outra maneira de você ajudar a gente financeiramente é através do Pix, qualquer valor vai estar ajudando. Inclusive, a gente está precisando comprar um microfone novo, QR Code na tela, ou pela chave serflamengo@gmail.com, que é o nosso endereço de e-mail, que também serve, né, para que você possa mandar sugestões de pauta. Tá? Quiser bater um papo comigo nas redes sociais, @poetatulio, e do canal Ser Flamengo, @site Ser Flamengo em todas elas. Saudações rubro-negras, e até mais. Deixa aí sua opinião. Tudo nosso, nada deles.